A Bíblia diz que um é o que semeia e o outro é que ceifa. E aqui eu começo a minha palavra. Eu venho ficando estarrecido já há algum tempo com o exercício do desgoverno desse governo e com o seu partido. E nesse tempo, já há alguns anos, muita coisa me deixa com os nervos à flor da pele. Mas um dia desse, e quem quiser pode ir ao YouTube, quando eu tive acesso ao depoimento de Fernando Gabeira, e em seguida ao depoimento de Eduardo Jorge do PV. E o Gabeira diz, olha, nós que participamos do momento da luta armada, nós tínhamos um problema, era com a ditadura militar. Nós não queríamos democracia. Nenhum de nós lutou por democracia, quem diz isso mente. Nós lutamos por uma ditadura do proletariado. Todos os principais ex-guerrilheiros que se lançam na luta política costumam dizer que estavam lutando pela democracia. Eu não tenho condições de dizer isso. Eu estava lutando contra uma ditadura militar, mas se você examinar o programa político que nos movia naquele momento, era voltado para uma ditadura do proletariado. Então você não pode voltar atrás, corrigir o seu passado e dizer, olha, naquele momento eu estava lutando pela democracia. Havia muita gente lutando pela democracia no Brasil, mas não especificamente os grupos armados que tinham como programa esse processo de chegada a uma ditadura do proletariado. Sou uma pessoa que acredita que a democracia é uma questão essencial, coisa que nós, na época da esquerda leninista, etc., né, nós não considerávamos. Nós achávamos... A democracia como um sistema ideal? Não, nós éramos pela ditadura. Do proletariado? Do proletariado. Nós éramos contra a ditadura militar, mas éramos a favor da ditadura do proletariado. Isso aí é preciso dizer a verdade toda, né? E às vezes eu ouço meias verdades, né? Muitas vezes as pessoas pensam, né, que não existiam no campo da esquerda coisa igual e até pior, em vários aspectos, né? O Stalin e o Hitler, eles disputam pau a pau a medalha de ouro de genocidas na história recente. Sem dúvida. E o Mao Tse Tung vem ali na medalha de prata. Na medalha de prata com bronze, né? Então é Hitler, Stalin e Mao Tse Tung. Então é preciso a gente ter essa clareza. Aí, escuta Eduardo Jorge, ele diz mais. Olha, a ditadura fez muito mal para nós, os militares, mas nós também fizemos para eles que nós não somos fáceis. Nós não éramos fáceis. Mas nós entendemos que a luta armada não ia dar em lugar nenhum. Qual foi o entendimento? Vamos comer pela beirada, chegar ao poder e aparelhar o Estado. Após o aparelhamento do Estado, nós então fazemos o que pensamos e implantamos as nossas filosofias. Dito e feito. Comeram pelas beiradas, chegaram ao poder e começaram a aparelhar Santo André. Entenda a história. Aparelharam Santo André. Começaram a extorquir os empresários que deu na morte de Celso Daniel. Vou chegar no meu ponto, senhor. Chegaram ao poder, gritando nas ruas, criando sindicatos, organizando a sociedade em nome dos trabalhadores e levou para si, se locupletou de muita coisa de trabalhador que eles nunca fizeram. Como, por exemplo, hoje a sociedade pensa que o seguro-desemprego, quem fez foi Lula. Seguro-desemprego, quem fez foi Sarney. Eles se locupletaram de tudo, chegaram ao poder. Aí me lembro de uma frase do Lula, que ele dizia o seguinte: quando você está na oposição, você pode falar o que você quiser, mas governando, não. Quando a própria base deles no PT reclamava da ação do Palocci no Banco Central, que era muito duro, fazendo superávit, e o PT não queria isso, ele disse isso. Pois bem, o que ocorreu dali para frente? Milhões de brasileiros encantados, inclusive eu. Nós não podemos negar que houve inclusão social, seria uma idiotice. Negar o Bolsa Família é ruim? Não.
É ruim porque só tem porta de entrada. O bom programa social tem que ter duas portas, uma de entrada e outra de saída. Eles só fizeram com a porta de entrada porque eles sabiam que eles precisavam aprisionar essas pessoas pelo estômago, porque do ponto de vista eleitoral jamais perderiam uma eleição. No momento seguinte, eles atacaram valores de família. Se essa senhora não tivesse feito nenhum mal, ela que é abortista, assumida, a sociedade cristã desse país, que é majoritariamente cristã, só a famigerada lei da palmada já seria suficiente para mim incluir no conjunto da obra. Senhor presidente, o que é o conjunto da obra? Vamos começar pelo mensalão. Destruiu a cúpula, chamado núcleo duro do governo. O único que não está enrolado é porque morreu, que era o Guxiquem. A partir daí, vieram... Ai, senadora Vanessa, faz silêncio um pouquinho, que você está me atrapalhando, porque você está fazendo comentário do meu discurso e está falando alto. Depois a senhora fala. Veio o Petrolão, está aí na frente de todo mundo, aos olhos do Brasil, todos presos, outro núcleo duro desmoralizado, e agora a presidente sendo investigada, com todo respeito ao advogado da AGU que veio aqui também, investigado. O mesmo Janot que pediu a destituição de Cunha. O primeiro discurso após a votação e o pedido de impeachment é que foi pedido por um marginal, por um investigado. Ora, Cunha não é problema meu, Cunha é problema do judiciário, Cunha é problema do Supremo, Cunha é problema da polícia. E Cunha caiu não pelo conjunto da obra de Dilma. O conjunto da obra de Dilma é outro. Cunha caiu pelo conjunto da sua própria obra. Nós temos conjuntos de obra separados aí. O dele é o dele. E Janot elencou o conjunto da obra de Cunha, 10 itens, para pedir ao Supremo o afastamento dele. Ora, e tem questionamentos aí, rolando no Supremo, que é preciso ouvir esse Supremo daqui para frente. Ocorre que as pedaladas fiscais, que para mim é a gota d'água, porque eles vieram fazendo, quem diz que para se ganhar a eleição pode se fazer o diabo, é a crença na impunidade. Eles nunca imaginaram que esse momento chegaria, essa pedalada fiscal, se não tivesse um conjunto de obra tão grande atrás disso, quem sabe se fosse relevante, mas só foi a gota d'água. Nesse último ano, em que ela passou 1 ano e 4 meses, pedalando, mesmo sendo avisadas. Quando eles evocam o PL5 que foi votado na Câmara, para dizer que o parlamento deu legalidade, não, foi o bom e velho PMDB, junto com eles, que estupraram a lei para caber dentro dela 1 ano e 4 meses de pedalada de Dilma. Com essa legitimidade das pedaladas, ela foi mentir no processo eleitoral. Ora, não tem tonto aqui, não tem doido. O Brasil está assistindo. Entre no YouTube, veja as peças do processo eleitoral dessa senhora. É tudo mentira, é tudo apelação. 8 dias depois, ela mostrou as unhas. Olha, a partir daquilo que eu disse do Eduardo Jorge, quem quiser ir no YouTube, veja o Lula falando. Lula fala ao Fórum de São Paulo. E veja que o Fórum de São Paulo tem uma relação com o que Eduardo Jorge falou e Fernando Gabeira. O Fórum de São Paulo é exatamente isso que nós estamos vivendo. Em 1990, ou melhor, em 1980, a esquerda latino-americana não acreditava que fosse possível chegar ao poder pela via da disputa democrática e, sobretudo, pela via eleitoral. E nós chegamos, e eu quero, companheiro da direção do Fórum de São Paulo, debitar parte da chegada da esquerda ao poder na América Latina pela existência dessa cosita chamada Fórum de São Paulo. Foi aqui, e devemos muito aos companheiros cubanos. Então, desses 92 bilhões desse buraco, e que eles choraram na televisão, inclusive ela, Madre Dilma, Teresa de Calcutá, vão me caçar, minhas mãos são limpas, eu não fiz nada.
Porque esse dinheiro foi para a Bolsa Família. Inclusive Lula faz um discurso também falando isso. E se vocês quiserem, os senadores também fizeram, e deputados. Por Bolsa Família só foi 1.700.000. Isso aqui foi Minha Casa Minha Vida, um tiquinho desse jeito. O montante maior, senhor presidente, pasme o Brasil. O montante maior foi para o BNDES, para quê? Para cobrir o buraco do metrô da Venezuela, do Porto de Cuba, do dinheiro que eles deram para o índio da Bolívia, o perdão de dívida dos ditadores da África que eles fizeram. Esse é o suor do povo brasileiro. Porque eu ia chovendo molhado falar no técnico, se um é o que semeia e o outro é o que ceifa. A Bíblia diz: tudo quanto quereis que os outros vos façam, façai vós também. Agora não é que tem que anular isso aqui, porque Cunha foi afastado. Muito pelo contrário, eles perderam o discurso com o afastamento de Cunha. Porque isso aqui não tem nada a ver com Cunha. Perderam o discurso. Agora já não podem mais falar, porque foi uma mulher de mão limpa que um marginal brigou com ela. Estão todos investigados, estão no 0 a 0. Está todo mundo no 0 a 0. Então perderam o discurso. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, façai vós também. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós. E essa é a medida com que eles mediram. Quando pediram o impeachment dos outros, inclusive o do Collor, tão evocado aqui. Collor cometeu crime. Cometeu crime. Collor cometeu. Mas foi crime penal. Dilma também cometeu. Mas foi crime de responsabilidade ou de irresponsabilidade fiscal. Porque ela nunca teve responsabilidade. E agora vai, no dia 1º de maio, disser que fez um pacote de bondade. Não, ela fez um pacote, estou concluindo, ela fez um pacote de maldade com o Brasil, porque ela sabe que o país não tem finança para isso, que o país está parado, que o país está arrebentado, que nós não temos condições, ninguém, de cumprir aquilo. Sabe aquilo que é? É imaginando que vai ser impeachmentada, que outra pessoa vai assumir no lugar dela e ela vai deixar armada a arapuca, vai deixar. Isso é política de terra arrasada, não é pensando no país, é pensando em trazer prejuízo a quem quer que politicamente assuma no lugar dela. Não estou defendendo quem vai assumir no lugar dela, até mando um recado para ele: que não faça ministério com quem está com a fralda cheia. Conclua, senador Magno Malta. Porque a nação está olhando. A nação está olhando e não vai aceitar em ministério quem está com a fralda cheia. Faça um ministério técnico, um ministério de notáveis, honrados, para poder unir essa nação. Volto a dizer, senhor presidente, aquilo que quereis que os outros vos façam, façais vós também. E nesse momento, sexta-feira, na próxima quarta-feira, Dilma será caçada nem por mim, nem por ele, nem pelo senhor. Ela será caçada por Salomão. Sabe quem é Salomão? Aquele que escreveu: a arrogância precede a ruína. Presidente, pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, próximo. Senhor presidente, eu solicito a Vossa Excelência que peça para retirar. Não falou pessoalmente aqui de ninguém. Não, presidente, ele não falou, apenas disse, se referiu ao presidente como uma aborteira, senhor presidente. Não. Isso não é desrespeito? Isso não é desrespeito. Eu disse abortista, presidente. Eu disse abortista e ela é abortista. Eu peço que retire dos anais. Ela é abortista. Eu não falei aborteira, eu falei abortista e reafirmo.